Minha namorada me largou porque se entediou. Vamos continuar amigos, né? Minha namorada me largou só porque se entediou. Ela disse, mas vamos continuar sendo amigos, certo? Ela achou que eu continuaria pagando todas as contas dela. Nunca pensei que escreveria algo assim, mas acredito que colocar isso no papel é a única forma de organizar o que aconteceu. Sou Maximiliano, tenho 26 anos, e há pouco tempo minha namorada de 3 anos, Montserrat, terminou comigo dizendo uma frase que ainda não consigo processar. É que eu me entediei, Max. Não quero desperdiçar minha vida ao lado de um só homem. Quero me divertir. Ela disse isso com uma tranquilidade que ainda me surpreende, como se estivesse me pedindo para comprar algo na loja. Depois completou, mas vamos continuar sendo amigos, certo? Essa parte especialmente ficou rodando na minha cabeça, porque ela parecia acreditar que, depois de tudo que investi no relacionamento, eu continuaria lá para sustentá-la como se nada tivesse mudado. Mas para entender o impacto de tudo isso, preciso contar como nossa história começou. Às vezes acredito que desde o início havia sinais, mas é fácil encontrar avisos quando já é tarde demais. Conheci ela em um restaurante onde costumava jantar depois do trabalho. Trabalho em um escritório de advocacia. Não sou sócio nem nada perto disso, mas tenho um cargo estável e um bom futuro. Embora o trabalho seja exigente, sempre fui alguém disciplinado e me dei bem. Naquela noite eu estava em uma mesa no fundo quando Montserrat subiu em um palquinho improvisado com um microfone e um violão acústico. Sua voz não era tecnicamente perfeita, mas tinha algo especial. Transmitia emoções de uma forma difícil de descrever. Não se destacava por potência ou técnica, mas sim por uma mistura entre vulnerabilidade e determinação. Quando terminou de cantar, foi de mesa em mesa entregando cartões promocionais. Notava-se que estava nervosa. Quando chegou até mim, sorriu com segurança, mas falou com um tom ligeiramente trêmulo. Disse que se eu precisasse de música para algum evento, poderia contatá-la. O cartão era simples, impresso em papel barato, mas com seu nome escrito à mão em um canto. Pareceu-me um gesto que a descrevia perfeitamente, alguém tentando sair adiante mesmo sem muitos recursos. Acabamos conversando por quase 20 minutos. Ela me contou que trabalhava cantando em restaurantes e eventos pequenos, que sonhava em ser uma cantora conhecida e que estava economizando para comprar equipamento melhor. Naquela mesma noite a adicionei nas redes sociais. Não demoramos para conversar constantemente. Ela tinha uma energia diferente, uma forma de ver a vida que contrastava completamente com a minha. Eu era organizado, estável. Ela era impulsiva, emocional e cheia de ideias. Isso me atraiu. 2 meses depois nos tornamos um casal. Os primeiros meses foram incríveis. Ela aproveitava as coisas pequenas e fazia com que eu, sem perceber, também aproveitasse. Embora eu vivesse focado no trabalho, ela conseguia me tirar da rotina com pequenas surpresas, músicas que estava compondo ou ideias espontâneas para sair. 8 meses depois decidimos morar juntos. Foi uma decisão rápida, mas naquele momento tudo parecia fazer sentido. Montserrat tinha dificuldades financeiras porque os restaurantes pagavam muito pouco e os eventos não eram constantes. Mudava de quarto alugado a cada poucos meses porque nem sempre conseguia cobrir os gastos. Eu conseguia pagar meu apartamento sem complicações, então pensei que seria um alívio para ambos se ela morasse comigo. No início ela se sentia culpada por não poder contribuir igualmente, mas aos poucos foi relaxando, e eu também não via isso como um problema. Pensei que era parte de estar em um relacionamento, apoiar-se mutuamente quando um precisa. Com o tempo ela decidiu se endividar para comprar equipamento musical mais profissional, um microfone, uma interface de áudio, um teclado e um pequeno amplificador. Pegou um empréstimo sem ter renda suficiente para pagá-lo com segurança. Eu sabia exatamente como isso ia terminar, e minhas suspeitas se confirmaram. Todo mês eu acabava cobrindo as parcelas do empréstimo porque ela não conseguia. Dizia sempre a mesma coisa: quando eu for famosa vou te pagar tudo, você não vai se arrepender. Eu queria acreditar nela, não por necessidade financeira, mas porque queria vê-la alcançar suas metas. Sua ilusão era contagiante. Me convenci de que mais cedo ou mais tarde ela conseguiria. Não satisfeita com o empréstimo do equipamento, também decidiu comprar um carro financiado para poder se deslocar aos eventos. O carro não era novo nem caro, mas representava outro gasto que ela não podia custear, igual a antes. Terminei pagando grande parte das parcelas. Ela contribuía com o que podia, mas era pouco. A convivência foi reveladora. Eu era disciplinado, pontual, organizado. Ela era espontânea, esquecida, caótica. Chocávamos às vezes por responsabilidades básicas, mas também encontrávamos equilíbrio. Ela enchia a casa de música e criatividade. Eu chegava de um dia exaustivo no escritório e a encontrava empolgada porque tinha composto algo novo. Embora a carga financeira recaísse sobre mim, eu escolhi acreditar no futuro dela. Pensava que era temporário. Pessoal, se você está gostando dessa história, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. E me conta nos comentários, você já passou por uma situação parecida
parecida? Já ajudou alguém que depois te largou? Vamos continuar. 6 meses atrás algo inesperado aconteceu. Uma das músicas dela viralizou moderadamente no TikTok. Não foi um sucesso gigante, mas trouxe mais seguidores, mais visualizações e algumas rendas. Começou a receber convites para se apresentar em lugares um pouco mais sérios e a vender algumas peças musicais. Estava feliz e eu compartilhava essa felicidade. Finalmente, depois de tanto esforço, parecia que as coisas começavam a andar, mas quanto mais crescia sua pequena exposição, mais sua atitude mudava. Já não compartilhava seus avanços comigo com a mesma empolgação, saía com mais frequência, passava mais tempo com outros músicos, falava menos de suas preocupações e mais de oportunidades futuras. Algumas mensagens que recebia nas redes tinham uma intenção evidente, embora confiasse nela, via como seu comportamento começava a mostrar distância. Eu trabalhava muitas horas e quando voltava, às vezes ela já não estava ou chegava tarde sem avisar. Um dia, ao voltar do trabalho, a encontrei sentada no sofá, séria, como se tivesse ensaiado mentalmente o que ia dizer. Assim que fechei a porta, ela disse o que mudou tudo. Max, precisamos conversar. Senti um aperto no estômago. Me sentei e ela continuou sem titubear. Estou entediada. Não quero desperdiçar minha vida ao lado de um só homem. Quero me divertir. Quero viver minha vida como artista. Acho que o melhor é terminarmos. Não disse com raiva nem tristeza, mas com absoluta certeza. E depois, como se fosse algo lógico, acrescentou, mas vamos continuar sendo amigos, certo? Essa frase me destruiu mais que tudo anterior. Senti que ela pagava de uma só vez os anos que passamos juntos, tudo o que fiz por ela, todas as vezes que carreguei seus gastos, suas dívidas e seus sonhos. Estava tão surpreso que não soube o que responder. Só disse, sim, acho que sim. Não sei se disse por choque, por inércia ou porque precisava terminar a conversa. 3 dias depois ela se mudou para a casa dos pais. Levou suas roupas, seu equipamento musical e alguns pertences. O carro ficou no estacionamento, mas as parcelas continuavam existindo. Depois disso, a casa ficou vazia de uma forma que nunca tinha experimentado. O silêncio pesava mais que qualquer discussão que alguma vez tivemos. Passaram várias semanas desde que Montserrat se mudou para a casa dos pais. Continuei me ajustando ao silêncio da casa e ao fato de que agora tudo dependia só de mim. Não podia negar que havia dias em que sentia falta dela, mas também havia uma sensação de alívio que não esperava sentir tão cedo. Não havia discussões, não havia gastos extras, não havia aquele peso constante de estar sustentando 2 vidas com um só salário. Comecei a recuperar minha rotina. Chegava do escritório, preparava algo rápido para jantar e lia ou simplesmente descansava sem interrupções. Era uma vida mais tranquila, menos caótica. Também tinha mais dinheiro disponível e deixei de ficar pendente de empréstimos alheios. Pensei que com o tempo Montserrat faria o mesmo, organizaria sua vida, se concentraria na música e seguiria sem me procurar. Me enganei. Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos, meu celular vibrou. Ao ver o nome dela na tela, fiquei imóvel. Ela não tinha me escrito desde que foi embora. Abri a mensagem esperando qualquer coisa menos o que realmente dizia. Mensagem de Montserrat. Oi, Max. Como você está? Tudo bem? Olha, só para te avisar que este mês no cartão vão me cobrar R$1.000. Você poderia depositar? E lembra da parcela do carro? Fiquei olhando para a tela sem saber como reagir. Era como se ela não tivesse entendido que terminamos, como se o relacionamento só tivesse sido pausado e eu continuasse tendo a responsabilidade por sua vida financeira. Antes que pudesse assimilar, ela escreveu novamente. Mensagem de Montserrat. Oi, Max. Você ainda está aí? Respirei fundo. Tinha muito a dizer, mas não sabia por onde começar. Finalmente respondi. Minha mensagem. Não entendo por que você está me falando. Eu não vou pagar nada. Não somos nada. Não passaram nem 10 segundos antes que respondesse. Mensagem de Montserrat. Mas Maxi, você disse que continuaríamos sendo amigos. Sabe, amigos se apoiam. Você estava apoiando minha carreira. Pensei que continuaria fazendo isso. Senti o ar escapar do meu corpo. A forma como ela dizia, tão natural, tão assumida, me surpreendia. Que tipo de lógica era essa? Em que momento ela confundiu amizade com patrocínio? Respondi com calma, embora por dentro estivesse indignado. Minha mensagem, ou seja, você terminou comigo porque se entediou e agora quer que eu continue pagando tudo? Mas amigos não fazem isso. Ela demorou alguns instantes para responder. Quando fez, parecia realmente indignada com minhas palavras. Mensagem de Montserrat. Maxi, você não pode me deixar na mão. Minha carreira depende disso. Sim, é verdade. Sou uma pessoa pública. Pode-se dizer que famosa, mas ainda não tenho o dinheiro para pagar tudo. Além disso, como famosa que sou agora, devo dar uma imagem de sucesso e comprar coisas caras. Levei as mãos ao rosto. Cada palavra era um sinal do ego que estava crescendo nela durante os últimos meses. Era como se vivesse em uma realidade inventada, onde a fama era iminente e eu tinha a obrigação moral de financiá-la. Respondi a única coisa que podia dizer numa situação assim. Minha mensagem. Você não é famosa nem milionária. E eu não sou seu fã para te bancar em tudo. Não queria continuar naquela troca absurda. Me levantei, fui até a cozinha pegar um copo d'água e tentei seguir com meu dia. Pensei que ali terminaria a conversa. Mas 30 minutos depois ouvi a fechadura se movendo. A porta se abriu. Senti uma descarga de adrenalina. Ninguém mais tinha a chave do
apartamento. Me levantei imediatamente. Montserrat entrou como se nada fosse. Como você abriu? O que está fazendo aqui? Perguntei ainda atordoado. Ela sorriu com a mesma expressão despreocupada de sempre. Ah, Maxi, faz tempo que fiz uma cópia da chave. Espero que não se incomode. Afinal, vamos continuar sendo amigos, né? E vim falar sobre as dívidas. Você não pode me deixar desamparada assim. Faça isso por nós dois. Faça por esses anos de felicidade que te dei. Quando eu for famosa e fizerem meu próprio documentário na Netflix, vão te chamar. Eu vou dizer que você sempre me apoiou, apesar de não sermos mais namorados. Se antes estava confuso, agora estava indignado. Escutei ela falar com aquela segurança absurda, com aquele ar de superioridade que não tinha fundamento nenhum, e percebi que a pessoa na minha frente não era quem eu tinha amado no início. Era alguém completamente diferente, alguém consumido por uma fantasia de sucesso. Respondi sem levantar a voz, mas com uma clareza que não deixava espaço para má interpretação. Olha, primeiro, não vou pagar nada. Você não é nada meu. Essas dívidas não são minhas. Você deve se responsabilizar pelos seus atos. E segundo, desce da sua nuvem. Você não é famosa. Tem 10 mil seguidores no TikTok. Seu Hector, o da padaria, tem 70 mil. Ele é mais famoso que você. Em vez de fazer 2 eventos por semana, agora você faz 3. Não se ache uma superestrela. Você se sente uma rockstar e mal conseguiu colar um áudio no TikTok. Trabalhe duro e pague suas dívidas. Vi como sua expressão mudava. Passou da segurança absoluta para a indignação instantânea. Você vai se arrepender das suas palavras, disse cruzando os braços. Vou mandar meus seguidores avaliarem mal esse escritório de advogados onde você trabalha. Vão te demitir. Não pude evitar rir. Claro, seus 2 seguidores. Vou esperar ansioso. O rosto dela ficou tenso. Vou te processar por perda de tempo. Soltou completamente séria. Dessa vez eu ri mais alto. Sério? Você acabou de dizer isso para um advogado? Ela deu meia volta furiosa e saiu batendo a porta. Fiquei alguns segundos em silêncio, tentando processar tudo o que acabava de acontecer. Era surreal. Não só tinha vindo sem permissão à minha casa, mas tinha me exigido dinheiro, afirmado que era famosa e ainda falado como se eu fosse obrigado a financiar sua imagem pública. Me sentei no sofá e tentei normalizar minha respiração. Era absurdo demais para levar para o lado pessoal. Via ela como se estivesse perdendo o chão, desconectando-se da realidade. Me preocupei um pouco, mas também entendi que não podia resolver algo que ela não via como problema. Uma hora depois, enquanto revisava e-mails do trabalho, apareceu uma notificação do TikTok. Não costumo entrar muito, mas o nome me chamou a atenção. Montserrat Villa Music tinha postado um vídeo. Abri. Era ela chorando na frente da câmera contando a história dela com o ex. Ou seja, eu estava dizendo que eu a tinha abandonado, que tinha deixado ela no pior momento da vida, que eu não tinha coração e que tinha tirado tudo dela. O mais absurdo foi que tentou se pintar como uma vítima total, mencionando que eu era um homem sem sentimentos que só via números e leis. O vídeo teve 300 visualizações. 300. Em uma hora. A maioria nem comentava. Apenas 2 usuários colocaram emojis de coração. Provavelmente contas que nem a conheciam. Foi então que entendi que ela não só não era famosa, nem sequer estava perto, mas ela estava convencida de que sim, e esse era o verdadeiro problema. Depois daquele primeiro vídeo em que falava de mim, pensei que Montserrat deixaria o assunto de lado. Supus que ao perceber que quase ninguém via e que sua exposição pública não era tão grande quanto ela imaginava, soltaria a situação e continuaria com sua vida. Mas não foi assim. Passaram os dias e ela continuou postando indiretas direcionadas aos ex, frases em que falava de homens que só querem apagar a luz de uma mulher bem-sucedida, publicações onde insinuava que tinha sido traída, abandonada ou usada. Chegou até a fazer alguns vídeos cantando fragmentos de músicas tristes, olhando para a câmera com lágrimas forçadas, dizendo coisas como: dediquem isso àquele ex que não soube valorizar uma futura artista. Era evidente que tentava construir uma narrativa onde ela era a vítima e eu o vilão. O curioso é que nem mencionava meu nome porque, segundo ela, não queria dar publicidade a ninguém. Sua audiência era tão pequena que cada vídeo tinha menos interação que o anterior. Às vezes mal alcançava 100 visualizações, às vezes menos. Não me importava se falava mal de mim. Não me afetava no trabalho nem na vida pessoal porque ninguém realmente a seguia. Mas ao mesmo tempo me preocupava vê-la se consumir naquela obsessão por mostrar uma imagem que não existia. Era como ver alguém brigando com um inimigo imaginário, esforçando-se para sustentar uma máscara que não tinha sustento na realidade. Durante semanas continuou com o mesmo padrão: indiretas, queixas, vídeos chorando, vídeos cantando, vídeos culpando o sistema, as pessoas que não apoiam o talento emergente, os homens que têm medo de uma mulher poderosa. Parecia que não conseguia soltar o pequeno destaque de atenção que tinha recebido quando um fragmento da música dela viralizou. Esse foi seu ponto mais alto, um mini trend do TikTok que durou talvez 5 dias e depois desapareceu completamente. A música parou de tocar, as reproduções caíram a zero e seu público, se é que podia ser chamado assim, se dispersou como se nunca tivesse existido. O mais triste era que ela continuava agindo como se aquele pico de atenção tivesse sido sua estreia oficial para o mundo, como se estivesse a um passo de ser descoberta por uma gravadora e sua carreira estivesse prestes a decolar. Nunca aconteceu, e o pior é que ela não aceitava que não tinha acontecido. Um dia, de repente, a conta dela desapareceu.
aconteceu. Não sei se ela deletou, se foi hackeada, se o TikTok reportou por conteúdo repetitivo ou por descumprir alguma norma. Simplesmente um dia deixei de vê-la. Tentei procurar por curiosidade e não aparecia em lugar nenhum. Nem seu nome artístico, nem seu usuário, nem alguma conta alternativa. Nada. Não havia rastro. Não senti satisfação por isso. Só senti uma espécie de fechamento estranho. Era como se aquela parte da vida dela, aquela bolha que tinha criado para si mesma, tivesse estourado sozinha. E com ela, todas as fantasias que tinha construído ao redor de sua suposta fama. Passaram vários meses sem que soubesse nada de Montserrat. Não perguntei por ela conhecidos em comum. Não a procurei nas redes. Não tentei me informar sobre sua vida. Sentia que depois de tudo que tinha acontecido, o melhor era manter distância. Mas a vida sempre encontra formas de te mostrar o que você quer evitar. Um dia, enquanto estava no escritório revisando alguns processos, um dos meus colegas entrou comendo um hambúrguer. O cheiro me lembrou que não tinha tomado café da manhã e perguntei de onde tinha comprado. Ele disse que tinha passado pelo Carl's Jr. e que tinham inaugurado uma filial nova perto do escritório. Comentou também que o lugar estava cheio, que tinham aberto com muita gente nova trabalhando e que até tinha visto uma garota cantando enquanto limpava mesas. Mencionou de forma casual, rindo, dizendo que a garota parecia frustrada porque ninguém a escutava. Não pensei em Montserrat naquele momento. Havia muitas pessoas que cantavam em qualquer lugar, então não fiz nenhuma conexão. Mas mais tarde, ao sair do trabalho e passar na frente do lugar, notei uma jovem entregando comida na janela do drive-thru. Tinha boné, uniforme e uma expressão de cansaço. Reconheci ela em apenas um segundo. Era ela. Estacionei discretamente no outro extremo do estacionamento. Não queria que me vissem nem queria incomodá-la. Só observei de longe, tentando entender o que estava vendo. Montserrat estava atendendo pedidos com um sorriso automático, como se estivesse funcionando em modo mecânico. Tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo e usava uma leve maquiagem que contrastava com as olheiras marcadas. Não me surpreendeu vê-la trabalhando ali. O que me surpreendeu foi o que senti. Não houve zombaria, não houve satisfação, não houve aquela pequena fagulha de vingança que muitos esperariam numa situação assim. Só houve um incômodo sutil, não em relação a ela, mas em relação à forma como tudo terminou. Eu teria gostado de vê-la se tornar a cantora que sempre sonhou ser. Sim, tínhamos terminado e sim, ela me tratou de forma injusta, até ingrata, mas isso não significa que eu desejasse vê-la fracassar. O que senti foi uma mistura entre nostalgia e uma tristeza tranquila, não por mim, mas por ela, porque apesar de tudo, eu tinha visto a versão mais pura de Montserrat, aquela garota que subia num palquinho improvisado com um violão barato, aquela que sonhava em gravar um álbum, aquela que escrevia letras em guardanapos quando se inspirava. Essa era a Montserrat que eu queria que tivesse sucesso, mas a realidade é que não foi o mundo que a derrubou, foi ela mesma, seu ego, sua incapacidade de aceitar críticas, sua necessidade constante de validação, sua maneira de viver imaginando uma fama inexistente, e tudo isso a levou a construir um personagem que não conseguia sustentar, e quando esse personagem desmoronou, ela não tinha mais nada aonde se apoiar. Enquanto a observava, um pensamento cruzou minha mente, não com orgulho nem com ironia, mas com simples lógica. Talvez isso fosse karma, não no sentido de castigo, mas como consequência natural. Ela tinha alimentado uma fantasia, tinha desprezado a estabilidade, tinha rejeitado alguém que a apoiava genuinamente, tinha deixado responsabilidades jogadas, tinha gastado dinheiro que não tinha numa imagem que não existia e agora estava enfrentando uma realidade que tinha ignorado por muito tempo. Não fiquei muito tempo ali. Liguei o carro e fui embora sem que ela me visse. No trajeto pensei em nossa história, em como começou com entusiasmo, em como se transformou em algo desequilibrado e em como terminou se tornando um lembrete para os dois. Para ela, de que o talento não é suficiente se o caráter não acompanha. Para mim, de que apoiar alguém não significa carregar toda a vida dela. Nunca mais soube nada de Montserrat. Não sei se continuou trabalhando ali, se pediu demissão, se tentou voltar à música, se criou outra conta. Não soube nada e aprendi que não precisava saber. Cada um seguiu seu caminho. Embora o dela tenha sido mais complicado do que ela imaginava, espero que algum dia encontre uma forma de se reconstruir sem mentir para si mesma. Eu simplesmente segui em frente, pela primeira vez em muito tempo, sem cargas que não me pertenciam.